Galera, muito prazer, sou o Rodrigo Kronbauer, sou Head de Marketing da Criação CC. A gente está inaugurando um novo passo aqui, talvez, na empresa, que é justamente a gente começar a trazer conteúdo que muitas vezes fica no nosso bastidor. A ideia, então, é trazer especialistas que a gente tem no time e também convidados ilustres para trocar ideias sobre marketing digital, tecnologia, e hoje, especificamente, falar muito mais sobre marketing na área de educação, né? Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um convidado muito especial, que vou apresentar em breve. Vou pedir para que o meu sócio Pitol, Eduardo Pitol, se apresente brevemente para a gente introduzir no papo aí. Bom, olá pessoal, então me chamo Eduardo Pitol, sou fundador da Criação CC, sócio, né, do Rodrigo, e cuido mais da parte de tecnologia, e também sou especialista em... É que eu vou falar, tá? Pode falar, vai lá. Então, tu tá muito escondido. Tá, desculpa. O que acontece? Tu é estrela, meu. Não, é que assim, ó, tu tá assim, ó. Sim, E aí, assim, a câmera, ela não tá pegando. sim. Tá bom, deixa eu virar mais pra cá e tá bom, meu. Não é problema. Sim. Nossa, estrela, Posso eu daqui? Agora mais Bora. Vamos de novo, vai ficar legal. Nossa. te representar. Eu sim, não, claro. Mais pra cá. Tá bom. Eu não tava preparado pra isso, cara. Ficou nervoso? Fiquei nervoso, né, meu? Vamos lá. Oh. Então, Rodrigo de novo. Rodrigão, 1, 2 e... Desculpa, eu vou de novo. Faz pra ficar bonito. 3, 2, foi. Vamos lá, pessoal. Muito prazer. Sou o Rodrigo Kronbauer, sou Head de Marketing aqui da Criação CC. A gente está aqui inaugurando um novo capítulo na empresa, que é justamente trazer especialistas do nosso time, também convidados ilustres aí, para falar um pouquinho mais do nosso dia a dia, que é basicamente falar de marketing digital e tecnologia, né? Então hoje estaremos aqui falando sobre esse primeiro episódio, que a ideia é trazer um pouquinho sobre o nosso bastidor lá em atender empresas de educação, e também com um convidado muito especial aí, que tem uma trajetória super bacana, que a gente trocou várias ideias em bastidores também. Antes de apresentar o nosso convidado, queria falar para o Pitol, mandar aí um alô e como é que te apresenta para o público. Boa. Então, alô, pessoal. Eu sou o Eduardo Pitol, sou um dos fundadores aqui da Criação CC, cuido mais da parte de tecnologia, então sou especialista em sistemas de gestão de conteúdo, principalmente em WordPress, que é o core da nossa plataforma, e venho atuando com ele já há 20 anos. Boa. Para falar um pouquinho mais sobre o tema de marketing educacional, a gente tem um convidado super especial, que é o Daniel Sanches. Daniel, te apresenta aí, depois a gente já engata o papo. Maravilha. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Sanches, especialista em CMS, trabalho com desenvolvimento de soluções digitais escaláveis para a educação há pelo menos uns 6 anos, 7 anos. Boa. Bem-vindo, Daniel. Então, a ideia é bater um papo aí sobre marketing, tecnologia e educação, né? E a gente trouxe aqui alguns tópicos, né? Então, para realmente brifar muito o ICP de quem talvez vai ouvir um pouquinho desse primeiro conteúdo, é justamente a gente falar sobre os desafios de tecnologia, como conectar marketing e vendas para quem educa, né? Então, universidades, escolas, edtechs, esse papo de hoje aqui é muito focado em vocês, né? Começando pelo papo justamente de tecnologia e o Daniel, a gente queria entender um pouquinho mais, Daniel, da tua trajetória, enfim, né? A gente se conhecia por um grande grupo educacional aqui do Sul. Me conta um pouquinho de como é que foi a tua trajetória de vida profissional e como é que estão as tuas mudanças aí. Certo. Bom, minha formação ela é em design digital. Acho que isso explica bastante do porquê seguir forte no front-end. E a minha experiência, minha trajetória com marketing e tecnologia, ela começou ali para 2014, tá? Quando eu conheci a HubSpot, ali eu trabalhava fazendo fluxos de automação, e-mails, criação de landing pages, relatórios, dashboards e tal. E tive um geral de como a tecnologia consegue auxiliar o marketing aí na gestão e captação de leads, tá? Ao longo do tempo, fui percebendo que para o cenário brasileiro não tinha muita mão de obra especializada no desenvolvimento do CMS Hub. E aí eu decidi focar nesse segmento. Com isso veio a oportunidade no Grupo A, mais A Educação, que era o Grupo A na época,
E ali o principal desafio, o Grupo A possui uma grande operação, são dezenas de instituições de ensino, todas utilizavam o HubSpot como CRM e CMS ali no período, e o principal desafio era como tornar essa operação mais escalável na parte de captação de leads, não outros segmentos. Então, a gente teve ali um desafio muito importante. As soluções digitais, na época, elas atendiam, mas elas dependiam estritamente de um desenvolvedor para alterações simples, algo que um CMS não deveria, de fato, necessitar. Então, nós precisamos trabalhar aí de uma forma para dar autonomia ao time de marketing, para criação de landing pages e tudo mais. E esse movimento, esse trabalho na Maisá fez um movimento onde eu saí do desenvolvimento front-end, eu entrei como desenvolvedor, passei a liderar um time técnico de desenvolvimento no CMS e atuando mais nessa parte estratégica e fazendo a ponte entre negócio, tecnologia e marketing. Boa. Muito bom. Acho que já aproveitando assim, o Daniel falando assim, quando fala de trajetória, a gente vai lembrando da nossa também, né? E quando eu comecei a trabalhar com computação e tudo mais, tive a oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação digital. E pra mim o que mais doía era quando já tinha entregue um site ou alguma coisa, vinha pedir uma alteração, né? Troca esse texto aqui pra mim, né? Então, na época, WordPress já existia, né? Mas não tinha essa popularidade. Ele era muito famoso por questão de blogs e estava começando esse advento do CMS, né? Outro CMS famoso, até no primórdio, assim, é o PHP Nuke, que eu confesso que eu não cheguei a utilizar, mas depois teve uma briga muito boa entre WordPress e Joomla, né, como os CMS mais open source, né, e aí foi aí que eu acabei conhecendo eles, mas eu sempre tinha esse quê de, cara, eu não posso ficar responsável por editar um conteúdo sabendo que existe tecnologia disponível para que isso não chegue para o desenvolvedor, né, então para mim, quanto mais a pessoa não técnica tenha autonomia para poder lidar com alterações dentro do site, melhor. Mas eu sei que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e todos os desafios relacionados a essa autonomia, né? Boa, isso aí. Mas, a gente colocou muito esse tópico justamente porque, vamos lá, estamos em 2026, metade do ano aqui chegando e, cara, a gente ainda atende grandes clientes que têm esse desafio que para nós é muito básico, que é ter o mínimo de autonomia, seja trocar um banner, enfim, coisas realmente básicas para qualquer estratégia, qualquer time de marketing, né? E aí começa aquelas boas e velhas brigas de tecnologia, marketing, vendas, um puxa a brasa do outro, enfim. Então a ideia é realmente bater um papo sobre isso, né? E Dani, fala um pouquinho mais lá de como é que era o dia a dia dentro da mais educação e tal, e também já puxando mais ainda especificamente para a parte de site, né? A gente gosta muito de fazer aquela pergunta, assim, né? Quando o aluno chega no site, o que ele vê e muitas vezes o que ele não vê, que justamente talvez muitas vezes acaba sendo o trabalho de vocês lá que, né, focar na jornada, enfim, como que era esse dia a dia. Tá? Cara, justamente o trabalho na Maisá, ela era fazer uma tradução entre os dois mundos ali de marketing e tecnologia. O marketing precisava criar campanhas com uma velocidade específica, né? Muito mais rápido do que a gente, como tecnologia, costuma ter entregas. Melhorar a conversão, testar coisas e lançar coisas novas o tempo todo. E a gente não pode criar uma dependência de desenvolvedor para cada novo componente, cada nova variação de layout, ou criar uma página nova, fazer um teste AB. Então, o trabalho era realmente entender as necessidades, as dores ali de negócios e entregar uma solução que fosse segura, de qualidade, mas segura para o marketing poder ter essa autonomia de criar suas campanhas com essa velocidade. E entra bem no que o Pitol falou de não ter uma dependência nossa, da gente não ficar travado para fazer alterações simples de conteúdo ou coisas relacionadas. Então, esse era o core assim, da atuação. Respondendo a tua segunda pergunta, o que o usuário, o aluno sente, mas não vê, né? Acho que o usuário ele sente confiança, ele sente facilidade e ele sente velocidade. Ele não sabe o que é um Core Web Vital,
ele não sabe o que é um framework, um CDN, mas ele sabe quando ele não encontra o que ele precisa. Ele sabe quando o formulário tem algum atrito, quando tem algum problema que impede ele de realizar alguma ação na página. Então é isso que ele sabe. E... Então, me fala um pouquinho mais aí, né? Porque a gente vê muito assim que esse é o cenário ideal, né? A gente fala que todo mundo tem que ter essa velocidade, essa clareza na jornada, né? E nem sempre, de novo, a gente vê muito no dia a dia, tem esse foco na jornada, né? E como que era essa relação, assim, entre tecnologia e marketing lá? Vocês tinham um alinhamento, um dia a dia, assim, para realmente conseguir ter esse olhar muito focado na experiência do aluno, e tecnologia apoiava isso de forma direta? Como que era, ou até chegando no nível mais, talvez até de dados, como que era essa relação lá com o pessoal de marketing? Tá. Foi bem curioso, porque quando a gente chegou ali na Mais-A, eu pertencia à diretoria de marketing. Então nós estávamos muito dentro de marketing, uma pessoa de tecnologia, um desenvolvedor de tecnologia dentro do time de marketing. Isso foi até uma solicitação na época ali, o time de marketing queria alguém que pudesse atender as necessidades de forma mais rápida, enquanto a tecnologia tem processos, né? Então acredito que havia algum atrito e precisavam de alguém alocado interno. Então, eu iniciei dentro da diretoria de marketing, a gente foi construindo isso, porém com vícios de marketing, sem muitos processos, sem sprint, sempre fazendo o que está mais próximo ali do movimento. Com o passar do tempo, a gente acabou fazendo uma migração. O nosso time foi para baixo da diretoria tech. E aí a gente adotou Sprint, Scrum, metodologia ágil e passamos a entregar como time mais soluções. No período que a gente estava dentro da diretoria marketing, nós criávamos a solução e ainda realizávamos alguns ajustes no site que poderiam já ser do time de marketing, de edição de conteúdo. Isso deixava nós como responsáveis pelo site. Uhum. Quando a gente migrou para a diretoria tech, o marketing ficou responsável por tudo. Então, algumas ações que nós tomávamos ali de manutenção e revisão acabou sendo compartilhado. E aí, acho que a gente vai entrar num tópico que eu vou falar disso. Começaram a surgir algumas inconsistências no site, porque não são os mesmos olhares, né? Não é um desenvolvedor, não é um UX que pode estar realizando aquelas pequenas alterações. Então, às vezes a gente vê blocos, né, sequenciais, e nós tentamos ter um padrão de texto para o editor de conteúdo. Se aqui tem uma frase e aqui tem 20 frases, pode não ter tanto impacto. Então, quando a gente fez essa transição, sentimos algumas inconsistências no padrão estético. É o desafio do design, né? Porque o design lá o designer, né, faz uma página lá lindona, prevendo determinado tamanho de texto, onde todos os elementos se encaixam. E aí, quando vai para conteúdo, não se tem esse cuidado de manter, né? Então, e aí vem o ponto, mas esse conteúdo deveria ser pensado para ser maior, ou de fato o projeto era para ser menor e teve uma mudança no meio do caminho, né? Esse é um problema bem constante, viu? O layout é bonito, mas quando põe conteúdo real, não fica bem diferente Sim. proposta de design. E não é questão de achar culpado, né? Porque o negócio, ele é muito dinâmico, né? A gente tem um marketing que ele pulsa o dia normalmente, né? Ainda mais sendo muito guiado por uma rede social, que as trends vêm e vão muito rápido, né? Mas aí tu traz até um ponto ali sobre o planejamento, né? Como é que tu separa o que... E aí eu vejo muito o site como uma plataforma, né? Como um produto, né? Onde tu tem o teu padrão, que é esse produto, mas que consiga lidar, que esse produto esteja preparado para que o marketing consiga malhar a necessidade, talvez até do dia, né? E que também não cria essa dependência da tecnologia, porque também existe que é comum de mercado, porque essa autonomia ela foi ganha ao longo do tempo por conta da evolução tecnológica, né? Mas a gente tem essa ideia de que o profissional de marketing não toca no site, né? Então, mas ele tem que mexer e não pode ter medo de mexer, né? Boa.
Sim, o low-code cada vez mais acessível para todos, e agora com o vibe-code, então tá uma doideira, assim, cada semana a gente recebe uma LP, bota para rodar, e daí já tem a integração. Qual que é o perigo disso ainda? Muitos CMS, se não todos, tem ali a opção de você injetar código direto na página no front. E tem gente gerando código com a IA, analista de conteúdo gerando código com a IA e colando na página. Cara, isso é um risco altíssimo. Então tem que ter processo. Para dar uma freada nisso. Falaste uma coisa muito interessante, que é sobre metodologia. Em caso, tu falaste, a gente era de marketing, foi para, né, e de fato, usar metodologias ágeis, né, e dar tecnologia para o mundo do marketing é algo para mim muito importante, assim, né, que é realmente uma questão cultural, assim, né. Então o marketing tende a ter mais uma fluidez, mas não necessariamente, né, instiga a criatividade, mas não necessariamente tem que ser desorganizado, né. Pode ter, inclusive, grande parte do processo criativo depende de metodologia, né, para a gente conseguir ter essa eficiência. E lá na criação a gente defende muito isso, né, de seguir sempre metodologia, quando a gente vai criar um site para um cliente, a gente tenta mitigar esses riscos aí de tamanho de wireframe, espaçamento de conteúdo, então a gente vive aí o dia a dia, então a gente super sabe aí como é que eram os desafios, né. Deixa eu puxar um gancho aqui para um tema que essa aí eu vou puxar pro Pitol, tá, que eu sei que ele acorda e dorme pensando nisso, que é o famoso Google PageSpeed, né. Fala um pouquinho mais, Pitol, qual que é a tua visão, essa relação com Page Builder, próprio WordPress, a gente, né, o Dani tem mais experiência em outros CMS também, enfim, qual que é a tua visão, como que tu enxerga isso que os próprios profissionais de marketing ou tecnologia acabam lidando ou não encarando muito bem no dia a dia? Boa. Bom, primeiramente explicando um pouquinho o que é esse o PageSpeed, né? Mas é uma ferramenta que o Google criou aí para consolidar alguns indicadores de performance e outros atributos da página, né? Aqui a gente vai focar em falar em performance. E eu venho acompanhando há muito tempo, eu venho da área da computação e acompanhando essa questão de page builders, né, e eu sempre eu era a pessoa do código, né, então eu quero ter o controle total aqui porque eu sei que eu vou conseguir garantir velocidade, né, isso contradizendo a minha ânsia de dar autonomia para gestão de conteúdo, apesar que eu conseguia, mas eu ainda tinha que, agora eu tenho que ajeitar aqui no código o que caiu fora, né, enfim, mas aí então lá na criação CC a gente usa Elementor como base, né, e acompanhei desde o início, por estar muito envolvido também com o ecossistema WordPress, o nascimento do Elementor, e realmente ele era um construtor de página muito pesado, assim como todos os outros, né, porque tecnicamente falando, esses construtores, como eles não vão otimizar para cada caso de uso os elementos dentro de uma página HTML, então consequentemente acaba tendo muitos elementos, deixando a página mais pesada, né, mas desde a pandemia ali, porque foi um marco assim para nós, porque quando a criação CC foi lançada, o Elementor e surgiu o Core Web Vitals de fato, né, já existia uma análise de performance do Google, já existia o PageSpeed, mas foi ali em 2020 que o Google lançou o Core Web Vitals, né, então o Elementor começou a olhar muito para isso também, eles começaram a fazer diversas atualizações com esse foco. Então, hoje praticamente as atualizações, uma é de funcionalidade e outra é de performance. Uma de funcionalidade e outra é de performance. Porque eles estão olhando muito para isso. E hoje, felizmente, a gente consegue entregar sites onde as páginas elas têm muito poucos elementos, né? Então isso ajudou muito e foi uma evolução, nem sempre foi assim. E aí, claro, o que acontece? Muitas pessoas fazem um estudo há 5 anos atrás, tomam isso como verdade e continuam levando isso em conta, né? Então eu vejo que como a tecnologia ela evolui muito rápido e agora, bom, com o advento da inteligência artificial ela vai evoluir muito mais rápido, um estudo feito há 6 meses atrás já não pode ser considerado como fonte da verdade, sabe? Então, ok, é importante sempre olhar, sabe? Nunca tomar como verdade algo que tu pesquisou no passado, né? Então, a gente tá bem feliz, assim, com a evolução dos page builders em si, não precisamos focar só em elemento, claro, que é o que a gente estuda mais, mas a evolução dos outros também, né? A gente tá vivendo um fato interessante que eu até brinquei essa semana lá, que
Tá quase toda semana tá vindo um cliente lá dizendo, não, pessoal, fiz aqui um relatório, um diagnóstico do site com a IA, tá aí o passo a passo para você resolver. E aí, pô, né, é só a pontinha do iceberg, a gente sabe que camadas muito mais profundas para de fato a gente conseguir começar, né, e de fato a gente considera lá que a gente tem aí, hoje a gente está com mais de 150 projetos geridos lá pela criação, e outra dizer que não tem, se tem algum abaixo de 70 ali, indicadores gerais, é muito pouco, assim. Então a gente olha realmente, para nós, falar de performance tá no core da firma, né? Então tá bem no dia a dia. E Dani, já vou te botar nesse papo aí. Me fala como é que era essa visão lá na Mais Educação. Como que é? Do PageSpeed, da métrica, vamos chamar de performance como um todo, né? Se era muito mais uma questão de decisão de projeto, ou ficava primeiro faz o projeto, depois olha para isso, como que era isso? Tá. Fala mais. Cara, como qualquer grande organização ou não, resultado e metas, quando não estão dentro do que desejam, as mudanças são muito imediatas. Então, muitas vezes a gente recebia demandas e, obviamente, você precisa de um tempo para fazer algo com uma performance mais correta. Mas a gente precisava atender uma necessidade de negócio, sobre virada de chave sobre metas e tudo mais. Então, a gente lançava um componente, sabia que aquilo não era o melhor para o site, ou alguma estrutura específica, sabia que isso ia pesar a landing page, mas a gente lançava, depois tinha ali um débito técnico para fazer essa correção e melhorar a performance e tudo mais. Então, esse era um fluxo bem comum, tá? A gente não conseguia defender a performance pelo prazo para lançar algo melhor. Mas curioso disso do PageSpeed é que passa ano, entra ano, sempre vai chegar alguém com um relatório do PageSpeed e vai te falar assim, pô, não tá verdinho aqui a nota de performance no mobile, o site tá ruim. Eu não costumava fazer sempre, Érico. Eu, sim, periodicamente pegava todos os concorrentes nossos diretos, linkava ali e via a performance média deles mobile, né? Eu vou considerar mobile e ignorava desk. E a performance deles mobile, e essa é a meta que a gente tem que sempre superar. Então, nossos sites sempre estavam acima dos do concorrente. Mas, cara, o verdinho no PageSpeed é inviável. No cenário real é inviável. Tu tem FGPD, tu tem Cookie Banner, tu tem tracking, tu tem Pixel, Hotjar, Clarity. O que você tem de ferramentas instaladas no site, essa performance do PageSpeed, para quem não conhece, e vai fazer um relatório superficial dele, acha que o site não está performático, mas ele está dentro da normalidade ou superior à normalidade padrão. Então, até para engatar outro papo aqui, que é justamente falaste sobre Hotjar, ferramenta e tal, né? Que sem dúvida, né? A gente sempre tem o cenário ideal, que é ter tudo verdinho, e ao mesmo tempo o marketing quer ter todos os dados em tempo real ali, conectado, e gravar toda a jornada do usuário com o Hotjar, enfim. Então, qual que é a visão de vocês, assim, sobre como equilibrar isso, né? E a gente gosta muito, lá na criação, um exemplo legal, assim, que a gente dá total liberdade para os clientes, com exceção da gestão de plugins, né? Que falando do mundo de WordPress, assim, a gente fala que é a principal porta para besteira, né? O pessoal tá gerindo lá meio moda louca, enfim, então a gente bloqueia, entre aspas, para que a gente sempre tenha a lógica que é o seguinte: cliente, nos fala o que tu quer e a gente vai dar nossa humilde opinião se esse é o melhor plugin para resolver o que tu está buscando. Aí a gente faz a instalação e tudo mais, porque a gente, como a gente cuida do site, cuida dos plugins, a gente realmente tem essa preocupação para instalar aquilo que realmente é necessário para resolver o problema que o cliente quer, né? Como que vocês enxergam esse equilíbrio, essa necessidade? E tem um detalhe agora que está tudo evoluindo cada vez mais rápido também com a IA, né? Então, a gente falou do PageSpeed, que ele acabou de lançar agora um indicador que para busca da IA. Dos agentes. Então, assim, cara, tá assim, quando a gente acha que vai dar para dar uma descansada de 15 dias, ali já vem tudo novo, né? Então a gente está correndo aqui para também ter esses né, estarmos com todos os sites equiparados, mas também tem que equilibrar para não ser aquela loucura, porque a mesma coisa do marketing, né? Se deixar assim, eles vão querer instalar tudo no site e vai virar de fato né, uma coisa super robusta, que às vezes é uma LP, uma coisa que não tem essa necessidade, né? Como que era essa gestão por lá? E depois o pessoal pode complementar também a visão dele. Ali nós temos um time de dados que faz essa gestão, tá? Do GTM, tudo que é instalado. Algumas coisas são solicitadas para a gente instalar direto no resto dos sites. Mas é muito curioso porque
o pessoal sempre vai adicionando ferramentas, mas nunca lembra de remover as ferramentas que não utilizam mais. Então, essa limpeza de scripts é muito necessária. Uma começa a quebrar outra, daí tu não sabe quem tá quebrando o teu. É raro isso, né? E tu comentou um ponto importante. Essa da perda da performance. Toda solicitação que vem, que a gente fala, isso vai ter uma perda de performance? O pessoal não se importa muito. Então, a gente sempre fala da perda da performance, não se preocupam, aí depois que tá cheio de ferramentas... Isso é um ponto bem importante, assim, que é entender essa maturidade, né, e vamos lá, o marketing lá, os diretores, eles vão ter ali uma caixinha de bolas a escolher, eles vão botar naquilo que ele acha, em tese, que vai dar mais resultado, geralmente a curto prazo, né, e aí de fato, geralmente a gente percebe que times de marketing e até negócio, né, que tem uma maturidade maior de negócio, que está talvez um momento melhor, e aí que ele começa a olhar para a performance, né? Geralmente o que a gente vê que não é a ficha 1, né? E para mim é quase um balde furado, né? Que às vezes a galera tá botando ads lá no topo, botando grana, e aí tu vai olhar cara, para mim é basiquíssimo, assim, tu vai olhar uma velocidade de carregamento de página no LP que tá mandando teus ads e tá super horrível, né? Então, para mim é um exemplo clássico, assim, que tu dá um passinho atrás e pensar numa infraestrutura, né, pensar em escala e como vai ser, daí, né, o que eu comentei lá no início, né, como vai ser a experiência do usuário dentro daquele IP que os caras estão pagando para entrar, né, então, fala aí, Pital, o que tu vê nesse mix aí de ferramentas e no final eu sempre falo que o principal é olhar pro aluno, a jornada dele, né, geralmente a galera pensa como ficha, né? Tem um ponto, assim, que... a diferença de um site, por exemplo, para post em rede social, por exemplo, é que uma vez postado, tá lá, vamos para a próxima e acabou. O site, ele continua sempre vivo. Então, na maior parte do tempo, o profissional de marketing não tá olhando para um organismo vivo, certo? Ele tá olhando para algo que, ok, tenho peças para entregar, entreguei, vamos para a próxima. Então ele não tem esse... Eu acredito, tá? Isso aqui é empírico aqui. Mas de que o profissional de marketing, ele não tá dando atenção ali. Cara, primeiro que ele não vai... E nem... Vamos lá, não é o papel dele saber se isso causa problema direto, um problema de performance ou não, né? Mas ele é corresponsável pela... entrega da entrega do resultado, né? Então, fala um pouquinho mais aí. Como é que você enxerga essa questão, essa relação entre performance, site, especialmente a gestão de plugins e ferramentas também, e como que a gente muitas vezes encara isso dentro da criação, né? A gente assume o papel de governança muitas vezes nos clientes, né? Qual que é a tua visão, assim? E isso para mim é muito bom, assim, que isso eu entendo que está no teu DNA de dev ali, que fala, cara, tem que ser assim porque é mais fácil, muitas vezes talvez demore mais para criar, mas a gestão fica muito mais facilitada, né? Boa. Bom, um ponto é que a gente tem muito controle, assim, principalmente na parte de plugins de WordPress, né? A gente não permite que um cliente nosso instale um plugin. A gente tem um mantra dentro da empresa, cara, não me diz o plugin que tu quer, me diz a funcionalidade que tu quer. Então, porque provavelmente a gente já tem algo que cobre essa funcionalidade, né? Então, a gente tem canal de suporte para isso. O objetivo, a gente nunca barra não dá pra fazer isso. Me diz o que tu quer, onde tu quer chegar, que a gente vai te ajudar a chegar nisso. Talvez não seja no caminho que o nosso cliente estava esperando, mas a gente vai conseguir entregar o que ele precisa, né? Então, dentro dessa parte mais de plugins, a gente tem um controle maior, enquanto externo, né? Ferramentas como o Pixel é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente até recomenda a utilização do Google GTM dentro do próprio painel administrativo do WordPress. Ali também dá para fazer cadastro de pixels, mas é importante a gente... Cara, a gente também tem esse suporte, cara, deu ruim aqui, a gente vai ajudar e ajudar a diagnosticar um problema, mas é importante que do lado do time de marketing, né, no caso aqui, no nosso contexto do nosso cliente, ele tem uma governança sobre as ferramentas que ele utiliza, né, então... colocar bons descritivos no título, se tem espaço para comentários também do porquê que a ferramenta ela tá sendo adicionada ao site, é super importante, né? E quando não tá sendo mais utilizada, dá um pause, né? Tem como, não precisa remover, né? As ferramentas hoje já permitem que coloque em modo rascunho, né? Que é famoso, pelo menos no WordPress ali, mas e também
como diz, cara, é legal coletar um monte de dados, mas se eles não são... Se tu não tá utilizando eles a teu favor, cara, será que precisa? Você não vira... Às vezes ter menos informação e olhar muito para elas, e conforme tu vai ganhando maturidade, tu vai ampliando a quantidade de dados que tu olha, também pode ser... É legal, assim. E aí tem uma máxima que a gente usa na empresa, né, que muitas vezes a gente grava a reunião para não assistir depois, né, então, mas tá lá gravado, se de repente um dia a gente for olhar, mas cara, a probabilidade é muito baixa, né, hoje com bons transcritores de reunião é muito mais fácil olhar a transcrição do que a reunião, que é um dado muito mais condensado, talvez é isso que o profissional precisa, né. Acho que um ponto legal disso aí, tanto para plugin quanto scripts e tudo mais, é importante ter esse processo de governança. E porque às vezes a pessoa quer instalar uma ferramenta, mas se ela jogar a dor dela, ela não precisa daquela ferramenta. Às vezes tu já tem aquela solução nativa ou por outro plugin que já tem instalado, então é importante a pessoa citar a dor, né? Não a solicitação da ferramenta. Assim, a gente se posiciona e de fato é especialista, não é por nada, né? Que a gente realmente já viu muita coisa aqui, então, desde cliente querendo instalar plugin pirata, enfim, coisas. A gente analisa nesse nível, assim, né? Então, eu gosto de usar essa palavra que muitas vezes o cliente tem que nos convencer que ele precisa daquele plugin, né? A gente faz um esforço para dizer, cara, é isso, então precisa de plugin para resolver esse problema. Nos traz a dor, nos traz o que tu quer, o objetivo. Muitas vezes a gente ajuda o cliente a dizer, cara, é estratégico esse dado aí que tu quer coletar? Alguém vai olhar para esse trem aí, ou vai ficar lá escondido, né, pesando o site e tudo mais? Então, é muito isso, assim, a gente gosta muito de, né, cada vez mais ter esse papo, muitas vezes estratégico, com o time, né, do cliente, o time de marketing, porque senão fica dado por dado, e de fato é isso, né, e aí no final quem paga a conta pode ser, né, geralmente é a parte de performance, né. Ô Dani, aproveitando que a gente está aí, começou a embalar um pouquinho sobre CRM, né, falar de dado, atribuição, enfim, como que era essa relação, assim, de o que vocês conseguiam mensurar bem na jornada do usuário, o que vocês conseguiam traquear, quanto que de fato era utilizado, como que era essa relação, assim, que é isso, né, que para mim, como tem uma governança de gerir bem o que é feito, eu acho que tem que ter também uma lógica e, de fato, alguém utilizando aquilo para fazer sentido todo esse esforço, muitas vezes, né, para você estar traqueando no fio do bigode alguma jornada e não necessariamente tem alguém olhando, né? O caso, enfim, e ao mesmo tempo, muitas vezes a galera tá querendo olhar coisas super mirabolantes, e aí tem o caso clássico ali que o lead cai no CRM sem origem, né? Isso. Que é raro, mas acontece com frequência. Nos fala mais como que era esse dia a dia, né? O que tu viu sendo bem feito lá na empresa, o que tu também via que poderia e precisa melhorar, né? Boas práticas e tudo mais. Ali a nossa experiência ela era bem focada no desenvolvimento dos componentes e da solução técnica para as estruturas digitais ali. Tinha um time de dados que focava na parte de tracking e da coleta de dados como sem origem no Analytics ou coisas do tipo, e tinha o time de CRM, time responsável pelo CRM. Nós recebemos demanda das duas equipes. Então, se algum lead não estivesse chegando no CRM, como já aconteceu, a gente recebia a demanda, investigava, de repente um script faltando, algo bloqueando no cookie banner, enfim. E a gente atuava isso como uma demanda. E do time de dados a mesma coisa, nós recebíamos as implementações do que eles queriam traquear. Então, de repente, um evento na adição do botão, fazer o botão do WhatsApp enviar um evento para o GTM, botão do banner, o formulário enviar um evento de form start, quando abre ele, form submit, quando dispara. Então, a gente implementava eventos para o time de tracking, ou outras questões, como manter parâmetros de UTM durante a navegação. O que a gente percebeu nesse processo todo é que o tracking, não existe um traqueamento perfeito. Ele vai ser vivo e você vai adicionando coisas constantemente. Então, acho que esse é o ponto principal. Mas nosso time era bem isolado da parte de tracking. Então, a gente falou dos bastidores aqui, né, esse desafio que ocorre às vezes, que é uma mudança de equipe também, né, como muitas vezes um profissional de marketing é mais apegado em determinadas ferramentas, aí ele invariavelmente vai acabar deixando de fazer parte, aí já muda a estratégia. A gente sofre isso também com clientes, né, então às vezes eu brinco ali, quando muda o diretor de marketing do cliente lá, já alguma coisa vai querer ser mudada, assim, não, mas me vê esse contrato aqui, deixa eu ver o que o povo está entregando, enfim. Então, é um momento sensível, assim, então, geralmente eu faço uma reunião para explicar a nossa atuação e tudo mais, porque
é isso, né? Tem que ter essa boa governança para deixar o legado para alguém, de fato, conseguir, enfim, gerir isso de forma eficiente, né? Que seja um processo e não preso a pessoa, né? Porque a pessoa troca, vem outra pessoa e muda tudo. Bom, no mundo do marketing, assim, que é a minha praia, eu vejo muito isso, assim, a galera, a primeira coisa que faz quando chega é querer mostrar trabalho mudando ferramenta. Muitas vezes não é isso, né? Não é a ferramenta em si que vai resolver aquele problema, né? Às vezes é muito mais estratégico, né? Tá sendo... Geralmente se coloca energia onde não deveria, né? Eu acho até sobre isso, assim, também eu gosto de falar, assim, que às vezes tu tá adiando o problema, né? Que tu vai trocar a ferramenta pra achar que ela resolve um determinado problema, aí tu dá uns passos atrás pra depois lá na frente chegar praticamente no mesmo lugar com o mesmo problema. Então foi tempo, foi dinheiro gasto ali, e pode ser que seja, entendeu? Mas a questão é, cara, simplesmente fazer porque em outro lugar tal pessoa utilizou uma ferramenta, não, às vezes o processo é o problema e não a ferramenta em si, né? Então, bastante cuidado, assim, com essas movimentações, né? Porque senão, tipo, a gente só tá atrasando, e eu concordo, sim, com o que o Rodrigo traz sobre essa questão do mostrar o trabalho, né? E é entendível, né? Porque a gente chega ali, pô, tipo, tem que mostrar o que eu sei, né? Então, mas conseguir levar para um lado, assim, mais de paciência, assim, entender melhor o cenário do que tá rodando, para mim, acho que é fundamental, né? E isso me estressa bastante a equipe operacional. Super. Isso estressa bastante. Super. Deixa eu puxar um gancho bacana aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar que tem time de marketing aí, profissional de marketing nos ouvindo. E aí, bacana, faz sentido o que a gente está falando aqui. Pegar alguém que não é muito técnico, né? O que vocês acham que seriam as 3 principais métricas que esse time de marketing poderia, ou relatório, enfim, se vocês fossem dar algumas dicas aí para o pessoal olhar, né? Qual métrica talvez faça sentido? Eu sei que não tem a bala de prata, né? Você sempre fala isso, né? Cada negócio é um negócio, tem que olhar tudo mais, mas o que vocês indicam assim, para realmente um marqueteiro que talvez seja um pouco mais leigo, que ainda não se deu o trabalho de ir na IA lá, e espero que primeiro estude um pouco antes de achar que a IA vai dar a solução para tudo. O que seria bacana esse pessoal fazer amanhã mesmo para... Vou analisar meu site da minha universidade aqui e ver como é que está a minha performance, o que a gente está conseguindo entregar de valor, né? Quem vai primeiro? Boa. Tu escolhe. Eu escolho? Tá bom, então. Uma pergunta difícil, mas acho que o primeiro ponto é ver se os principais fluxos do site eles estão funcionando, né? Então, testar formulários. Eu acho que, cara, o site estar sempre 100% funcionando é algo... Principalmente sites que mudam muito é difícil, mas garantir... Isso até é uma coisa que a gente faz, assim, em projetos de consultoria, que é a cada nova atualização... A gente sempre roda, define junto com o cliente, tá, o que não pode parar de funcionar, o que é extremamente vital pro teu negócio, que o site se relaciona, né? Às vezes é captação de lead, às vezes é um checkout, né? Às vezes é uma página em específico que tem alguns componentes mais complexos e eles precisam estar bem organizados, né? Que pode quebrar layout, né? Porque então, cara, começa por aí, entendeu? Tá chegando, né? Tá caindo no CRM no lugar certo, mas entrando mais na parte técnica ali, eu acho que para mim o PageSpeed Insights é uma excelente ferramenta aí para se fazer uma análise, já ter algum diagnóstico, né? E poder ter uma troca aí com o time técnico. E o que é bem importante, assim, não... Às vezes as pessoas acham que, então é só abrir o diagnóstico, diz o que tem pra fazer, né? Ou mesmo colocando na IA, né? Mas existem muitos efeitos colaterais. Então, às vezes o site ele não tá numa boa fundação, e aí, cara, não é simplesmente mexer uma coisa, mexe aqui, quebra ali, né? Então, também construir junto com o time técnico aí um roadmap aí para essa manutenção, né? Boa. Acho que, como comentou aí do PageSpeed, é o Web Vitals, né? Acho que ser aprovado no Web Vitals é uma boa métrica hoje, ainda mais com a questão que a gente tu comentou mais cedo, né? Que agora o Web Vitals ele está validando a parte da busca para a IA, daquele conteúdo. Acho que isso vem forte, então acho que é uma métrica importante. E o principal gerador de lead do site é o formulário. Acho que tu tem que testar o formulário, como foi comentado.
trazer aqui até exemplos bobos, né? Às vezes a gente testa um formulário, o formulário ele pode ter N integrações com sistemas diferentes, pode enviar informações para tracking, ele pode ter a ver com o cookie banner de governança. Então, às vezes tu testa, mas tua máquina tu deu o aceite. Mas tu nunca testou ele rejeitando os cookies. E às vezes rejeitando os cookies ele tem uma falha de código que bloqueia. Ou como aconteceu já uma vez um caso que alguns usuários alertavam que o formulário não estava sendo enviado. O botão, ele tinha a função de disable button, ou seja, o botão estava desativado até preencher todos os dados e o botão ativado. Uma questão de UX aí que melhora a experiência do usuário. Porém, alguns usuários alegavam que o botão não ativava, mesmo depois de preenchido. A gente testa em um monte de máquina e está ativando. E aí, depois de muito investigar, a gente identificou que o usuário tinha um adblocker. Esse adblocker barra alguns scripts. Perfeito. E esses scripts, como o formulário ele é frágil pela quantidade de integrações que ele tem, acaba travando alguma coisa. Ou seja, o disable button, para quem tinha um adblocker, nunca se habilitava. E aí você tem que pensar, o formulário sendo tão crítico, vale a pena algumas implementações como um disable button? Vale a pena correr esse risco? Ou não? Ou isso é só para bonito? Boa. Então, acho que equilibrar ali a expectativa e muitas vezes até o ego, né? Time de design, time de marketing, para dizer, cara, pô, super maneiro, isso aí que tu construiu, uma linda jornada. Deixa eu fazer um teste AB aqui, vamos testar, ver qual que converte mais, o que vai ter mais peso, enfim. E esse exemplo que o Pitol trouxe é muito, muito bom, assim, de fato, a gente, né, roda aí na maioria dos clientes, ou muitas vezes sugere, e essa para mim, sem dúvida, seria uma baita dica para dar para quem está nos ouvindo, que é justamente isso, né? É tu ter ali as funcionalidades vitais do teu site e periodicamente tu tá testando. Tu bota ali, cria um roteiro, quais são as funcionalidades, qual que é o resultado esperado pós-ação, né? E, cara, roda isso, especialmente pós-atualizações, tecnologia e tudo mais, né? É algo que juro assim, muita empresa negligencia, tá olhando lá para métricas de vaidade e esquece de olhar para o básico. Tipo assim, cara, o teu formulário tá funcionando em quantas, né? 100%, 90%, daqui a pouco tem 80% de quebra de usuário que começou a jornada e não está conseguindo converter por um motivo que muitas vezes pode ser uma firula lá de design, enfim, que super importante, obviamente, mas é isso, perceber os pontos críticos do site e acompanhar de fato aí a sua efetividade, né? Bom, a gente está indo para os finalmente, mas deixa eu trazer um tópico aqui que não pode faltar, que é falar sobre CMS, né? Que a gente se conheceu por isso, deixa eu até abrir o parênteses, né? Que a gente se conheceu num momento que a gente estava planejando, né, movimentos da empresa e tudo mais, e a gente estava olhando para a Duda, que é um CMS americano, famoso, enfim, não muito usado ainda, mas muita gente conhece, mas pouca gente usa, né? E para nós foi legal, porque a gente conheceu o Dani por isso, assim, falou, cara, vocês usam Duda? Nos conta como que é. E para melhorar ainda, vocês nos deram todo um diagnóstico que vocês fizeram estudando diferentes CMS e tudo mais, e o porquê escolheram Duda, né, comparando ali com outros CMS, né. E aí, falando na área de educação, eu sei que tem CMS específicos para a área educacional, né, que estão mais bem alinhados, enfim. Qual que é a visão de vocês, né, sobre esse paradigma que existe às vezes, né? Muitas vezes tem os marqueteiros que só gostam de trabalhar com determinado CMS, e eu acho que está cada vez mais distante isso, né? Está tudo muito realmente tu olhar para o contexto do negócio, quais são as variáveis fundamentais do negócio, e aí fazer aquele exercício que vocês fizeram. Olhar qual CMS é aplicável para aquela empresa e fazer uma análise real, assim, tirar a paixão por determinadas, né, o Talk, que é o top 50 especialistas de WordPress no Brasil. Hoje a gente ama o WordPress ainda, mas a gente não tem uma paixão eterna. Hoje a gente já está atuando, inclusive, com projetos que não são mais WordPress, né? Então, a gente fala um pouquinho de como é que era essa visão lá, como foi essa experiência, e depois o Pitol aí traz também o lado dele em relação ao WordPress também, né? Essa pergunta é muito boa. Eu passei por dois cenários bem diferentes, tá? Na Maisá com autonomia e CMS para marketing. No CMS da HubSpot, nós temos uma conta, um site por conta e os componentes dessa conta. Então, se a gente precisa implementar isso para outra instituição, nós temos que copiar aquele tema para aquela conta, e aí nós temos uma cópia de todos os componentes, tá?
O que acontece? Se a gente vai fazer uma alteração no componente slider de professores, a gente precisa fazer neste site, neste e em todos os outros. Então ele não é white label, tá? Ele é um por conta. Desculpa. Mas, aí eu já vou dar o outro contexto do Duda logo mais. Mas o CMS da Hub, tanto no Hub quanto no Duda, nos dois cenários, o marketing tinha total autonomia para criar landing pages, criar páginas, alterar conteúdo, criar sessões, salvar sessões personalizadas, reutilizá-las em outras páginas e tudo mais. Mas no CMS do Duda, que a gente precisou migrar por outros motivos, ele já tinha esse modelo white label. Foi um dos motivos de termos escolhido ele para troca. Tá? Onde nós temos uma biblioteca de componentes, essa biblioteca de componentes pode ser puxada em todos os sites. Tá? Isso já dá um ganho de escala operacional técnica. Né? Beleza. Dito isso, ele também dá mais liberdade. O CMS da Hub, ele te traz a garantia de que toda quebra técnica é do desenvolvedor. Tá? Então, se você consegue entregar um componente que funcione, o editor de conteúdo pode inserir conteúdo à vontade que ele não vai quebrar a página do HubSpot. Só que o que ele consegue fazer é criar sessões, puxar componentes. É isso. No CMS da Duda, você consegue criar sessões, digamos assim, mais avançadas, onde você consegue puxar componentes e com drag and drop ele vai adicionando margin top, margin left. Então você consegue criar layouts um pouco mais... você tem mais liberdade, só que isso gera muita sujeira. Então o time de marketing passou a ter muito mais autonomia, só que deu o outro lado da moeda. Nós começamos a ter problemas de espaçamentos inconsistentes, quebra no mobile, responsividade, coisas que talvez quem esteja realizando a alteração daquele conteúdo não seja um front-end, não seja um UX, e isso faz uma diferença. E aí eu cheguei numa conclusão para mim de que o nível de autonomia que você dá determina o teu público-alvo. Então, se você dá muita autonomia, tu precisa, não vou dizer que o marketing tem que ter autonomia, mas você precisa conhecer o teu time tem que ter a maturidade. Se ele tem a maturidade, você tem um UX ali, você tem até uma pessoa de front-end mesmo alocada no marketing, tu pode dar uma autonomia muito maior. Vai exigir bem menos para os desenvolvedores. Mas se não, isso daí vai gerar uma bola de neve nos sites, vão se quebrar muito rápido. Então... eu até anotei aqui a gente pode gravar um episódio só sobre isso, né? Que é justamente contrapor essa maturidade do marketing. É isso que eu falo, cada projeto é projeto, né? Tem dores similares aí para a maioria dos projetos, mas em casar isso com autonomia, né? Então, de fato, a gente... porque se tu dá muita autonomia para um time júnior, vai demandar muito mais daquilo que tu achou que me livrei, que o pessoal vai atualizar banner. Daqui a pouco tá os banners tudo... E o técnico... Você deu autonomia para o time júnior para liberar o time técnico vai gastar muito esforço em suporte. É isso. Em suporte. Aí vira o cobertor curto aí, né? Fala aí, Pitol. Defenda o WordPress para nós, né? Boa. Isso, o WordPress, ele não tem nativo, né? Tem um movimento bem grande relacionado ao core do WordPress, que é o projeto Gutenberg, né? Que foi lançado em 2018. Agora me falha a memória quando é que ele foi incorporado direto no core, mas acho que foi 2020, 2021, não tenho certeza, mas ele não tem esse nível de detalhamento ali na questão de compartilhamento entre sites, né? Só que a grande questão do WordPress é que existe um ecossistema gigantesco, então se tu sai cavocando algum plugin que faz isso, pode ter. Ele vai ser a solução perfeita? Cara, depende, entendeu? Então... é um negócio bem doido, assim, né? A maneira como o WordPress funciona, ela é completamente diferente de outros CMS, né? Então, principalmente por conta desse ecossistema gigante que ele tem, e é o que eu acho que ajuda ele a se manter ainda muito forte, né? Então, por mais que outras empresas tentem, né, dificilmente vão conseguir atingir a popularidade do WordPress por N motivos, mas elas são muito boas no que elas se propõem em ser melhor. Então o WordPress vai ser melhor que o Duda, cara, depende muito do caso, entendeu? Depende muito das pessoas que estão operacionalizando. Então,
por outro lado, o Elementor, né, ele vem evoluindo além, como eu comentei, na parte de performance, ele também vem evoluindo muito em oferecer serviços. Então hoje ele já tem, se tu comprar contratar um plano agência dele, tu consegue criar essas bibliotecas na nuvem e reaproveitar em todas as tuas contas, né? É um caso que a gente acaba não conseguindo usar porque o nosso modelo de negócio, ele é um pouquinho diferente disso, né? Dificilmente, cada site ele é muito individualizado, né? A gente obviamente reaproveita muito do conhecimento, estrutura, né? A gente não vai construir tudo do zero assim, mas pegar cada site que a gente faz, tu vai ver que não é uma replicação de um modelo, né? Ele é totalmente construído e desenhado do zero para atender a necessidade do nosso cliente, né? Então, isso não é um problema para nós, né? Mas, e aí vem meu Deus, tô tentando agora encaixar todos os pontos aqui. Não, boa. Deixa eu já complementar aqui, pegar os pulos, que o Dani comentou, né, que para mim é um ponto bem fundamental, né, que é justamente o efeito colateral dessas escolhas é justamente muitas vezes tu tem que ter um time especialista, né, tu aí hoje, né, tem uma bagagem legal do Doodle, HubSpot, enfim, e imagina se veio o diretor lá e falou, pô, agora eu quero botar o WordPress goela abaixo, né, e, cara, definitivamente que não existe a solução perfeita, assim, toda solução é uma decisão que vai ter o lado positivo e negativo, e aí né, presume-se que quem vai tomar a decisão conseguiu analisar de forma coerente, né, para ter todas as, informações necessárias, né, para escolher o WordPress, HubSpot, o que for, para encaixar melhor no negócio, que aí é esse mix de objetivo da empresa, disponibilidade de investimento, capacidade interna do time, se tu tem uma agência terceira plugada, então assim, cara, é um mix muito grande. E aí tu falou aí sobre enfim, o mundo WordPress, né? A gente brinca que toda semana vem alguém falando que vai matar o WordPress, um CMS novo lá, que agora acabou o WordPress. Faz 10 anos já. Faz 10 anos, tá matando e boa sorte, né? Mas... E é muito sobre a expertise do time, né? Agora lembrei o grande finale aqui, eu tava conversando com o head de produtos digitais, plataformas digitais, enfim, de uma grande instituição de ensino, e lá eles usam Drupal. E eles têm uma equipe de desenvolvedores especialista em Drupal. Então, cara, sair do Drupal para ir para outra ferramenta significa todo um trabalho de treinamento para essa equipe ou simplesmente demitir todo mundo e mudar a equipe inteira, entendeu? Então, isso gera custo. Então, a decisão de escolher a ferramenta ela é muito importante, né? Mas também, e depois também a troca, ela mais importante ainda, tem que ter muito cuidado nesses movimentos, né? Tem que ter um bom embasamento ali para fazer a troca. Então, por isso que, por mais que a gente sim gosta muito do WordPress, por quê? Porque é o que a gente domina mais, né? Não significa que o WordPress é a melhor solução para qualquer... Na nossa mão, a gente vai conseguir fazer alguns milagres aí que a gente não conseguiria com outra ferramenta, né? Ou demoraria muito mais pra gente conseguir chegar nesse resultado, né? Acho que a realidade é que o que importa mais é a semântica, é o conhecimento, o SEO, a ferramenta. Tu consegue construir sites bem performáticos e rápidos em todas as ferramentas e sites ruins em todas as ferramentas. É verdade. Muito bom. Boa. Até para trazer um case bacana que a gente tem aqui, que é da FMU, né? Que era um desafio lá que eles tinham muitos polos físicos espalhados no Brasil, e aí eles não tinham um site específico para cada polo, né? Daí qual que era o dilema, né? O povo local queria fazer um ads lá para dizer, quero captar mais aluno para minha unidade, e aí acabava caindo no global do site, né? Eles não conseguiam traquear isso de forma muito eficiente. E o que a gente fez foi um mix, utilizando o WordPress, onde a gente criou vamos chamar de template padrão, né, para as unidades, onde facilmente eles conseguem ter essa autonomia. Foi criado aí um lote de 250 sites, então hoje cada unidade física da FMU tem um hot site, vamos chamar assim, próprio, onde eles conseguem, inclusive, dar níveis de gerenciamento diferente para o dono da unidade, né? Então, para mim, é um baita case legal como a gente resolveu. E, cara, eu sei que a gente poderia fazer isso em outras... Não é o WordPress, né? Ele por si só. A gente fez o WordPress, que a gente domina muito bem, mas só para contrapor ali o case da Duda, né? Que é isso, assim, cada caso, cada projeto vai ter um caminho melhor que, sem dúvida, tu olhar para o teu time e ver qual que é a maturidade para atuar com ele é fundamental, né? Deixa eu ir para o final aqui, que a gente já estourou uma horita aí no papo, que está muito bom.
deixa eu trazer aqui, que é uma que é bem interessante, que é dos mitos, né? Dá para gravar um episódio sobre isso também, né? Só sobre os mitos de tecnologia e marketing e tudo mais. E aí vamos trazer a brasa mais para educação, né? Acho que esses mitos que tem em relação ao WordPress são vários e cada vez vem mais, né? Mas nos fala um pouquinho assim, Dani, o que tu já viu aí de mito, né? Tu já viu que não é isso mesmo, né? Principalmente na educação, e como que tu enxerga aí essas possíveis mudanças, essas necessidades de aprofundar um pouco o viés técnico para tomar as decisões aí nos times de marketing, né? Certo. Cara, acho que um mito legal é que não é porque o site tirou uma nota boa no PageSpeed que é um site bom de referência, né? Eu acho que a gente vive constantemente, entra ano, sai ano, sempre vem aquela máxima da nota. E na área da educação nós temos muitas conexões, professores, matriz curricular, às vezes tem muita integração ali com tudo aquilo que a gente precisa de tracking. Então acho que um site bom, ele é aquele que consegue equilibrar uma boa experiência do usuário, uma boa performance com as necessidades da operação. Quer trazer algum aí, tal? Cara, eu vejo muito nesse ponto principalmente na educação, que é algo muito de guerrilha, assim, né? E principalmente quando isso se levou pro EAD, essa questão do site ser algo meio que descartável, sabe? E não se pensar ele como um produto, né? Como é que tu consegue ir evoluindo ele, trabalhando, ao invés de, por exemplo, a cada novo intake ali de alunos ser um novo site, sabe? Quando eu falo um novo site, não é a questão da campanha visual, né? Mas é a plataforma em si por trás já está preparada para uma nova campanha, sem precisar ficar reparametrizando muita coisa, né? Tem a ver com escala, né? Como escalar aí movimentos que geralmente o time de marketing quer que sejam rápidos e o time de tecnologia quer garantir que a coisa funcione, né? Dani, deixa eu puxar aí pra gente já ir naqueles dicas finais, não sei se dicas, mas talvez toques finais, assim, que é puxar ali sobre pontos de atrito, né, que a gente falou um pouquinho aqui. Que tu acha que é fundamental aí nessa jornada olhando para uma jornada do aluno, enfim, o que é fundamental para alguém que é de marketing, também alguém tech, ali olhar para fazer essa checagem amanhã no seu site e ver como que isso está funcionando ou não dentro de uma jornada de funil, né? Cara, eu retorno no ponto do formulário, porque eu acho que nesses anos que eu tive na Mais-A, a quantidade de travas que a gente viu no formulário, ou seja, coisas que a gente testa em caixa baixa, de repente o e-mail não aceita em caixa alta, o lance do disable. Então eu acho que, cara, tem que testar bem o formulário, acho que é um ponto de atrito muito forte. E ponto importante também, se ele entra no CRM, né? Já quando você testou o formulário, o site funcionou, e elas não abriram o CRM para ver se o lead caiu. Então, o bom é que você capturou no site tá lá, né? Depois botar isso para rodar para outro rolê. Então, eu sei que a gente teve alguns projetinhos legais já sobre escala. Nos fala aí o que tu vê aí como desafios, oportunidades, né? Eu lembro que a gente atua especificamente em alguns projetos, acho que até na AMA ali, né? Que tinha um problema de gargalo, né? Começou a escalar negócio, muita requisição, rapaziada perdida lá sem saber o que fazer. E é ali que eu brinco que começou a se criar o mito do Python e WordPress, né? Ali em 2, 3 horas olhando a aplicação, então, tá aqui o relatório, faz isso, e milagrosamente, óbvio que não é um milagre, né? No conhecimento, as coisas resolveram, assim, né? Mas o que tu vê de necessidades para a gente falar de escala de sites na área de educação e também oportunidades, muitas vezes, né? Tipo, eu vejo realmente, às vezes, coisas básicas, a gente estava falando antes de botar lá um New Relic da vida para olhar a aplicação e, às vezes, a gente chega num time de tecnologia, os caras não tem um monitoramento minimamente configurado, né? Boa. Não, já respondeu para mim, né? Mas, sim, com certeza é monitoramento, que monitoramento é tudo. Nunca foi tão barato ter monitoramento em aplicações web. Eu lembro que eu venho acompanhando e, tipo, no passado, assim, eram ferramentas que só grandes empresas tinham condições de pagar. Hoje, a própria New Relic, né, consegue ter até 100 gigas de armazenamento de coleta, né, de dados gratuitos por mês.
Então, para ter noção, a gente consegue rodar vários servidores sem ter custo de New Relic, por exemplo. Então, é uma excelente ferramenta, porque a partir daí tu consegue já diagnosticar os problemas que estão acontecendo, né? Claro, evoluir essa leitura também, ela é bem importante, né? E sobre escala, o que garante uma tecnologia ter escala é ter uma boa fundação, sabe? Então, construir uma boa arquitetura, cuidar muito com coisas que estão lá. A gente falou das ferramentas de marketing, né? Mas qualquer processo, qualquer plugin lá de WordPress que está rodando, que não precisa numa requisição, pode virar um gargalo a qualquer momento. Às vezes acontece muito de não se perceber. E principalmente em questões de quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, a gente roda no nosso computador, é um processo lá rodando, né? E às vezes a gente pega momentos de intake ali, de pós-ENEM, né? Quando saem as notas do ENEM ali, centenas de envios, né, submissões de formulários quase que simultâneas ali. Então é completamente diferente, não tem como testar em ambiente de desenvolvimento isso, né? E às vezes uma operação lá descrita em disco ou uma consulta um pouco pesada em banco de dados pode estourar nesse momento em que os gargalos acontecem. Então, bons testes ali da arquitetura, entender bem qual é o fluxo, né, que está sendo executado, né, é importante para garantir escala. Tudo ali, tu estava lá no dia a dia vivenciando escala e tal, e aí a gente fala muito sobre sistemas legados e tudo mais, né, que tu via lá como desafios e também que talvez vocês faziam bem, né, nessa lógica de escalar rápido e escalar com qualidade, né? Eu acho que falar de escala para a educação para a gente ali foi muita questão de... Quando chegamos, nós encontramos um cenário, acho que até conversamos depois, encontramos um cenário ali vou dar números genéricos, 10 instituições, 100 cursos cada, tínhamos 1000 páginas estáticas de curso. Então, tu vai fazer uma alteração numa página, adicionar um componente novo, o usuário abria 1000 páginas editadas, isso há 6 anos atrás. E sem as páginas dinâmicas, a gente não conseguia escalar isso no porte no porte da organização. O que é a página dinâmica? A página dinâmica ela é um modelo, um template único, que ela gera as páginas iguais a ela com conteúdos vindo de uma tabela. Então você tem ali uma tabela com 100 linhas, nessas 100 linhas você alimenta e gera as páginas inteiras. Então acho que o conceito de página dinâmica é o que deu escala pra gente. Boa. Sempre falo que cada vez mais a gente está imerso nesse mundo de educação e as dores são meio infrequentes. Assim. E integrações, né? Integrações e escala, assim, são coisas que a gente fala muito, a gente atende diferentes tamanhos, assim, a gente pega universidades aí, um dos maiores grupos do Brasil, a FMU, que é legal, a ANE, enfim. Temos algumas edtechs também, que daí são cursos livres, coisas mais fluídas, assim, que daí geralmente tem times mais maduros de marketing, porque eu tento falar que eles já nasceram digitais, então tu entender essa jornada, essa lógica é completamente diferente do que aquilo que a gente falou antes, que pegar uma instituição física que tem ali 100 anos de história, 80 anos de história, tem um profissional, às vezes, de marketing que está lá há 20 anos, e aí veio a pandemia e mudou completamente o cenário de como falar com o aluno, como converter, como a própria questão da aula em si, né? Possivelmente não é o mesmo professor que domina muito bem a sala de aula, o cara não vai ter a mesma desenvoltura na câmera, é totalmente diferente, né? Então são desafios que a gente vem olhando, conversando e cada vez mais buscando esse equilíbrio, assim, né? Que a gente sabe que a pandemia acelerou demais esse mundo no digital e abriu muitas portas para quem já estava preparado para ser 100% ou grande parte digital. E agora, até com mudanças do MEC e tal, tende a coisa dar uma equilibrada a mais, onde eu vejo agora que muitas instituições mais antigas ainda não conseguiram se preparar minimamente bem para receber esse boom que possivelmente vai ter de alunos voltando. E é muito doido. Eu gosto de comparar o momento das universidades, assim, com a jornada, né, com os bancos, né? Olha como os bancos evoluíram. E hoje, para nós, eu gosto de dar esse exemplo, né? Pensa o seguinte, tu vai lá abrir uma conta no banco, aí teu gerente liga e fala, cara, passa aqui amanhã, às 3 da tarde, para assinar o documento. É uma coisa que a gente não aceita mais isso, né? Então, eu acho que o aluno, nessa jornada digital,
ele se acostumou assim. Não tem como tu ter uma jornada com fricção, um formulário que não funciona, cara, tu vai perder aluno. Tem como se tu não fechar lá com um determinado banco que o cara vai te mandar aí na agência, tem uma fila ali com milhões de outros bancos que vão te abrir em tempo real e tu já sai faturando, já tem um cartão de crédito, enfim. Então, eu acho que eu gosto de usar esse exemplo em como que as universidades têm que evoluir, olhar como esse exemplo do banco, quase todos os níveis de serviço evoluíram muito rápido, especialmente pós-pandemia. Eles estão focados em dar uma boa jornada para o aluno, mas a universidade ainda peca, assim, cara. Peca no basicão mesmo, que é olhar se o aluno entra no site, se ele nos encontra no buscador, se ele vai conseguir achar o curso que ele quer, se ele vai conseguir converter com qualidade, isso vai cair no CRM e no sistema legados com qualidade, que para mim é o básico do básico. E a galera ainda acaba pecando, né? O usuário, ele anda mais, ele tá cada vez mais impaciente, né? Super. Então, quanto mais atrito você tem, claro, maior é a taxa de perda. Exatamente. Então, é isso. Tentei resumir todo o papo aqui para dizer, cara, é isso que tem que ser olhado, né? Então, na minha visão de marketing, obviamente, eu queria pedir aí para a gente fechar, de fato, o episódio. Quais seriam as visões finais para vocês que têm um viés mais técnico mesmo? Seja reformular um site, seja se está batendo meta legal, se não está, que é o cenário da maioria das universidades também, que faz sentido olhar para a parte técnica do site, da jornada, enfim, o que vocês diriam aí para realmente dica final para a galera poder tentar colocar em prática aí cedo ou tarde, né? Cara, eu acho que o site tem que ter duas perguntas que ele responda: o objetivo e quem que vai manter ele. Acho que um ponto importante do que a gente conversou hoje é sobre a manutenção, sobre a autonomia. Então você não pode só pensar no objetivo do site e tu não dá essa autonomia ou não pensar em quem vai fazer essa manutenção posterior. E independente da tecnologia, ele bem montado, ele vai performar bem. Não se prendam a uma ferramenta. E sim a solução bem desenvolvida. Não morrer abraçada com ela, né? Esse é um ponto legal até para contribuir, que é muitas vezes não tem um formato ideal também, né? Às vezes a gente vê empresas que fazem, por exemplo, toda a jornada institucional e também de conversão, tudo dentro do mesmo site. Tem empresas que têm só a parte institucional e depois uma conversão, uma matrícula externa. Matrícula geralmente já é um sistema externo, né? Mas eu digo, muitas focam muito em LPs, por exemplo, então criam LPs específicas para áreas de saúde, tecnologia, né? Então, cara, estuda a jornada, né? Então não tem um formato pronto, assim, né? Então acho que realmente entender essas necessidades e os objetivos que tu falaste, né? E como que isso vai ser o efeito colateral. Beleza, vamos migrar tudo para CRM. Quem é que vai manter isso? Qual que é a qualidade de CRM? Qual que é o custo quando escalar? Então, são várias perguntas aí que, de fato, tem as suas complexidades, mas sempre falo, cara, comece olhando pelo começo, né? Que é olhar, sempre se colocar no lugar do aluno e ver se tu tá entregando uma mínima jornada eficiente para isso. Pensa que o cara tá querendo fechar contigo e tá querendo virar teu aluno. Tá conseguindo ser eficiente nisso? Ou não? Aí tu começa a ir nas camadas para ver onde tu tá pecando, onde tu tá vazando na jornada, né? Tu, Vitor, o que tu nos diz aí para poder fechar aí com chave de ouro? Eu concordo plenamente com o que o Daniel trouxe em relação a que o site tem que sempre ter esse olhar para quem vai cuidar também e não só pro design bonito que tá indo pro ar. E complementando entender qual que, cara, uma mudança, que problema tu tá querendo resolver. Acho que o site ele deve sempre ser mudado, sabe? Tipo, trocar conteúdo, qual o tamanho da mudança que a gente tá falando, né? Mas às vezes tem muita questão de processo também envolvido, né? Não só achar que a tecnologia ela vai resolver todos os problemas de uma instituição, né? Acho que o alinhamento sobre processos, né? A gente vê muito hoje com o IA, né? Acho que agora que a gente vai dar um prompt e nosso problema tá resolvido, né? E não infelizmente ainda não é bem assim que funciona, né? Acho que para esse contexto de site é o mesmo, né? A gente tem que cuidar, terceirizar uma responsabilidade, mas sim trazer bons parceiros aí que vão atuar junto para entender de fato os problemas que existem dentro desse fluxo para que sejam ajustados e que tudo flua muito bem, sabe? Boa. A gente gosta muito de defender a posição de que o site é o maior legado da empresa, né? Tem rede social, é uma estratégia, mas talvez daqui a 2, 3 anos não é mais Instagram, é outra, é TikTok, enfim. Então a gente realmente defende que, independente do segmento,
o teu site é o teu legado. E, falando de educação, mais importante ainda, geralmente é o primeiro ponto de contato que o aluno vai ter contigo, então estar bem posicionado ali, tu ter informações claras e pensar nessa jornada realmente é fundamental, né? Então, queria agradecer, Daniel, Pitol, por esse primeiro papo. A gente nem falou muito sobre IA e tal, que justamente eu vou trazer o gancho que é do próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre, falando de legado, né, digital, e falando muito agora como o SEO está migrando ou criando o DO aí, como é preparar o desafio que é preparar um site que nem muita gente consegue fazer para SEO, para o Google, para os buscadores tradicionais, e agora vem uma nova, né, imagina o povo né, que está ali batalhando para entregar um page speed verdinho, né, aí agora vem todo o trem aí para dizer, cara, não é só o site, tem todo o posicionamento no digital, né, então, enfim, a gente vai ter outros papos, né, então, Daniel, muito obrigado aí, foi super agregou muito aí nas nossas trocas. Obrigado. E, enfim, espero que curtam. E em breve a gente vai ter novos episódios no ar. Valeu, foi um prazer participar aqui. Obrigado. Valeu. Foi, meu. Coitado. Imagina o cara, puxa,